Bom, pessoal, beleza? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal. E hoje vou trazer um vídeo dessa mixagem. É um pop punk. O arquivo tá lá no Cambridge. Eu vou mostrar para vocês o resultado, vou deixar tocando a música. E vou mostrar os meters para ver como que ela está sendo analisada. E depois eu vou explicando para vocês, assim como todos os outros vídeos que eu já fiz, o que eu fui fazendo em cada track para chegar nesse resultado. Beleza? Então vamos lá. Aqui está o Streamline. Vou colocar um meter aqui também. E um Spectral Analyzer. Tried to make everything that I see what I believe, but you always let me down in the end. And the more that I expected of you, the more our distance grew. And in the end, you're never there. And I know you couldn't tell the truth to save your soul. And I know you will lead to my demise, but I just ignore all the signs. And I'm not gonna wait for another heartbreak. Is there an end to all the lies? I'm so tired of closing my eyes to pretend that I can't see the truth. I'm afraid that if I open up, I think the worst comes out. So it's better off that I'm leaving you. And I know you couldn't tell the truth to save your soul. And I know you will lead to my demise, but I just ignore all the signs. And I'm not gonna wait for another heartbreak. And this is the one thing I regret. Letting you in is my regret. So what was I thinking? Oh, what's it gonna be? What's it gonna be? And I know you couldn't tell the truth to save your soul. And I know you will lead to my demise, but I just ignore all the signs. And I'm not gonna wait for another heartbreak. Bom, basicamente é isso.
vou falar um pouco do que eu pensei para essa música. O estilo é um pouco. É tipo um pop punk, assim, né? Então, alguns elementos importantes, assim, que eu julgo, né? Além da voz também. A batera, né? Bumbo e caixa, porque eles determinam bem o andamento da música. O baixo, outro elemento, né? Junto com o bumbo e caixa, o baixo ele forma uma base bem sólida desse estilo, assim, pelo menos na minha visão. Depois disso, aí vem as vozes e depois as guitarras, né? Eu tentei elencar nessa ordem de prioridade, assim. Então, o principal é bumbo, caixa e baixo, eles estarem bem constantes e bem fortes na mix, assim, para dar esse centro da música, né? Eu sei que alguns outros estilos, as guitarras acabam tendo um peso mais forte, né? Mais evidência. Mas nesse caso eu tentei trabalhar dessa forma, tendo isso no mindset. Bom, vou mostrar a bateria para vocês. Começar pelo Mix Bus, né? Pelo Master. Tem 2 compressores aqui, trabalhando ataques e releases diferentes. Depois eu tenho o Iron, ele está trabalhando em paralelo. Esse limiter aqui, que eu uso ele como uma saturação em paralelo, então eu uso a saturação dele e trabalho ele em paralelo no canal para trazer como se fosse um Oxford Inflator, assim, mais ou menos a sensação. Depois o meu limiter e o imager aqui da Ozone. Basicamente é isso que eu tenho de Mixbus /Master. Do meu canal que é de fato o canal de mix, né? Que eu chamo de submix, tem soft clipping da Apogee. E nesse canal aqui é só os meters. Na bateria tem um Townhouse, uma compressão bem suave, mas para segurar assim, não é nada muito expressivo. Esse tipo de compressão favorece um pouco mais os ataques, né? O release mais rápido e o ataque mais lento para deixar passar bem os transientes iniciais. Então, agulhas muitas vezes não chega nem a mexer, mas só o fato de ele estar nessa configuração e da agulha quase mexer, eu já estou afetando o transiente. Bom, canal do kick eu usei o Slate Trigger, porém eu não usei sample nenhum, eu usei apenas pela função do gate, né, para limpar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então esse é o canal do kick. Usei um reverb para secar um pouquinho mais, né, e deixar ele um pouco mais tight. E, enfim, nas outras mixagens que eu estava fazendo, eu estava mixando de uma outra maneira, né? Eu estava usando bastante o TDR Nova para equalização e equalização multibanda. E usava alguns outros equalizadores para colorir, para adicionar e tal. E de compressão eu usava outros compressores, como o 1176, o Townhouse, o XLA, né? Compressores ópticos, FET, por aí. Mas essa mix eu resolvi voltar um pouco no tempo, né? Eu mixava antes e usar Channel Strip, né? E daí para esse caso eu acabei selecionando o Channel Strip da SSL 4000, que é o SSL que eu mais gosto dentre todos, né? E também entre todos os Channel Strips. Então basicamente aqui no canal do Kick, né? Eu usei ele para fazer, e assim para todos os outros, para trabalhar os filtros, compressão, expander, equalização, né? E basicamente é isso. Então no Kick eu fiz isso aqui, ó. Então esse som que vocês estão ouvindo é o som do original do Kick captado, né? Uma bateria acústica.
Então eu mudei bastante, por quê? Porque tem muito médio, e esse médio ali, ele vai conflitar com baixo, ele vai conflitar principalmente com guitarra e com voz. Então isso tira toda a profundidade e o espaço para alocar guitarra, para alocar teclado, para alocar voz e qualquer outro instrumento que toque da região, basicamente do grave, médio grave para frente, né? Pensar que o kick ele toca ali, geralmente os kicks ali os fundamentais entre 50 até 70, 80 Hz, né? A gente tem esse range assim, kicks que tem um grave um pouco mais duro, vamos lá para 80, um pouco mais soltos lá perto de 60, de 50, e abaixo disso é subgrave. Então, a partir de 120 Hz mais ou menos, já é um grave que pro kick depende da música, né? Porque ali 100, 120 Hz pro kick ele acaba dando um pouco mais de soco, né, pro kick. Só que se for um baixo, às vezes muito forte nessa região, isso vai começar a somar com o baixo e às vezes não vai ser tão interessante. Então, às vezes eu prefiro ter um kick mais low do que um kick com muito mais punch nessa região de 100, 120 Hz. Então, acaba às vezes tirando um pouco mais dessa região, depende, né? Então, e daí a gente cria esse vale, né, nesses médios, até médio agudo, assim, para liberar espaço, porque daí vai ter caixa, vai ter toms e vai ter todos os outros instrumentos. Então, por isso que muda drasticamente a sonoridade do kick, assim, né? Esse reverb que vocês estão escutando vem desse canal aqui. Depois eu vou explicar para vocês. Mas basicamente é isso. Então eu usei o SSL para fazer tudo. E aqui é o gate, né? Então, ó, né? Vazava sons de outras da caixa do hi-hat. Então ele ficou bem parecido com o som de um sample, né? Ficou bem sequinho. Para mim, o gate da Slate é o melhor gate para batera, enfim, funciona assim de uma maneira que nenhum outro gate eu achei que chegar perto dele, assim, nessa questão de eficiência, né? A gente tem vários, mas dele funciona muito, muito bem. Bom, na caixa, na snare, aqui, cara, o som da caixa que veio, putz, eu não gostei, cara. Mexi, limpei, mas não achei que funcionava e não dava essa pressão que eu precisava. Então aqui eu usei sample, tá? É assim, cara, recadinho pra você, menino de apartamento. Se você quer que o som da sua caixa saia foda, grave foda o som da sua caixa, entendeu? Põe uma caixa boa, pele boa, toque firme pra caramba, entendeu? Bota uns mic legal na porra da caixa, toque com pegada, que daí fica mais fácil pra limpar e tal. De preferência, se já puder gravar, já melhor, né? Se tiver ressonância, né? Tem, né? Coisinhas pra fazer na caixa ali, pra às vezes tirar algum som de ring, alguma coisa assim que fica ressoando, a ressonância ruim, tá? Aí dá pra usar um som de caixa real, assim, agora. Se é aquelas caixas que parece que você tá, sei lá, som de caixa batendo na mãe, aí fica difícil ter aquela pressão de som de caixa, né? Aí a gente triga porque é isso, desabafo. Basicamente é isso, né? Eu usei o SSL também, um pouco mais sutil, né, a equalização, porque é um sample e tal, então ele já estava bem legal. Aí aqui no Slate eu diminui o range, tá? Porque ele tava com umas dinâmicas, daí umas horas ali que, pô, queria uma caixa mais forte. Aí, né, porque ele trabalha o volume do sample de acordo com a resposta do material que entra, né? Aí, assim, uma variação, um range dinâmico muito forte, eu não curti, então eu diminuí ali para ficar um pouco mais constante a pegada do som da caixa, tá? E a dica também, isso aí é bem legal. Quando você acha que uma parte tá sem pressão e você tá trigando, você aumenta o range do mid ali, que ele vai variar pouco, mas pode variar pouco para o mínimo ou variar pouco para o forte. Basicamente é esse.
Hi-hat não tem muito segredo, eu apliquei uma compressão com ataque rápido, filtrei e é isso. Isso só vai aparecer aqui, ó. Esse grave. Pretend that I can't see the truth. I'm afraid you. Vamos para os tons. Os tons estavam muito bons. Mudei um pouco a equalização, questão de médio também, ó. Bem aquele som boxe, né? E aí não combina. Usar o expander ali para secar um pouquinho no final. E é isso. Vamos pro baixo. Bom, baixo é um problema. Eu não tinha gostado muito do som dele. Achei que poderia ser melhor. Tal. Veio acho que isso aqui. Não sei se veio um bass. Não, acho que não. Acho que isso aqui só veio o bass DI mesmo. Enfim, antes de eu usar um simulador, eu acabei fazendo uma compressão. Né, para ficar mais constante antes de entrar no amplificador, né, no simulador de ampli. Nesse caso, né, trazendo para o mundo real, tipo, como se você usasse um pedal de compressão antes de ir para o amplificador, para daí você microfonar. Basicamente essa é a lógica. Só que aqui eu usei um compressor de hardware, mas é compressor, então foda-se. É um opto, né? Aí eu usei esse Ampeg, né, esse SVT-VR Classic, que há anos atrás a Plug Alliance estava dando de graça, eu peguei e é isso. Quando eu estava no processo de mixagem, eu tentei distorcer bem o baixo e tal, mas, putz, não bateu assim, não ficou legal, então eu acabei usando mais ou menos nesse som mais limpo mesmo, achei que funcionou para a proposta, né? Depois o SSL, aí aqui eu mexi bastante e tal. Vou mostrar. 100. Ele vinha baixo bem naquela região bem ronquiness, né? Bem ali 300, 400 Hz, 200 e pouco ali, que vinha mais aquela massa sonora nessa região. Só que é o seguinte, essa região aí de 200 até uns 300, 400 Hz, que às vezes o baixo ele fica bem mais forte ali, que é um baixo bem mais médio, grave, não fechou tanto o caixa para essa música. Por quê? Porque se o grave, né, ele toca mais nessa região, ali eu já tenho caixa. E eu já tenho muitas guitarras ali, grave da guitarra, né? A gente filtra ali em 100, 120 Hz, 140 Hz, depende da guitarra. Mas o body, né? O corpo da guitarra acaba ficando ali na região de 180, 200, 240, 250. Depende muito da guitarra, do timbre e tal. Mas o grave ele fica ali em 160, 180, 200, né? Nessa faixa da guitarra. E aí se eu tenho um baixo, um grave muito forte nessa região de 200, né, que vai, sei lá, de 150 até 300, mais ou menos, 400, cara, vai juntar muito com essa guitarra e vai tirar o low end, porque daí quem que vai fazer o papel ali de ficar na região de 80, 100, 120 Hz, né, se o kick já tá lá em 60, 70, né, e é uma região que traz bastante profundidade, bastante, né, deep pra música, assim. Então eu acabei cortando bastante, né, do médio grave e puxando bastante grave que eu senti que esse baixo não tinha, para jogar ele para essa região, né? E basicamente isso foi isso que eu fiz, né? Então olha a diferença. E o baixo resolvi assim. As guitarras. Bom, as guitarras agora já começam outro universo. Por quê?
Eu não curti muito o timbre. Curti muito o timbre, achei que o timbre ficou muitas, não ressonâncias, mas regiões da guitarra, assim, que, cara, machucam demais o ouvido, assim, e tiram bastante da profundidade, né, da música. Foi uma coisa muito legal pra gente, que as guitarras acabam mostrando pra gente na questão da música, principalmente na questão de profundidade e tal. É que, assim, a gente é muito sensível entre 1 a 5K, né, e a maioria dos instrumentos, ou basicamente tudo, toca, né, tem frequências e harmônicos acontecendo entre 1 a 5K. E é uma região muito sensível. Coisa do tipo assim, coisa de meio dB, 1 dB, às vezes 1 dB e meio, já é, já fica muito perceptível, né? Já fica muito forte nessa região. Principalmente em elementos que têm distorção. Guitarras, uma voz muito distorcida, qualquer coisa que você sature demais, essa região de 1 a 5K, ela aparece, ela vem bem forte. Então, guitarras que tem muita presença ali, tipo de 2, 3 e 4K, cara, tem que tomar muito cuidado, porque isso vem de uma maneira muito forte, daí acaba tirando a profundidade da música, porque, né, numa questão de visão, ela fica muito em cima, na altura do olho, digamos assim, e machuca, agride muito o ouvido, e fica com voz, porque voz, a região de brilho, de inteligibilidade, acaba também ficando desse ponto. Então é uma região que a gente chama às vezes de região harshness, né? Então tudo que tem muito dessa informação acaba machucando o ouvido, tirando profundidade, incomodando, né? E ao invés de trazer clareza, traz incômodo. Aí é um problema. E essas guitarras tinham muito dessa região. Muito, muito, muito. Né? Normalmente, sei lá, enfiaram um microfone barato na frente de um falante, toraram um agudo, média alta e foda-se. Né? Sendo que guitarra, né? Se a gente pegar parâmetros gerais, assim, tipo, bastante o som, né? O som, a essência do som da guitarra, tá muito ali entre 400, 500 Hz até um K e meio, 2, mais ou menos. Ali é onde tá a essência da guitarra. Né? Então, basicamente é isso. Deixa eu pegar aqui onde que tá a guitarra básica. Vou mostrar pra vocês. Meu canal master de guitarra não tem nada, não usei nada ali. Então, vamos ouvir, ó. Veio os canais de I, né? E veio soma de 2 microfones para cada guitarra. Eu deixei os dois fumados, tal. Acho que um tinha mais agudo, outro tinha mais médio, mas nenhum dos dois eu achei muito legal a ponto de usar só eles. Acho que a soma, né, não ficou tão boa, mas é melhor do que eles separados. E veio o canal de I. Aqui tem uma questão. Eu poderia realmente ter feito um reamp, né, com plugins ou passar pelos meus pedais e coisas do tipo, né, que eu gravo assim, né, eu tenho pedais de amplificador que simulam amplificadores, boosters, noise gate, enfim, buffers, tudo eu tenho em pedal, né, gosto disso, e a parte de gabinete é o que eu simulo, então eu poderia ter feito um reamp nos meus pedais e retimbrado essas guitarras ao meu gosto, que eu achava que funcionaria melhor para música, porém tem aquela questão, cara, os arquivos vieram assim. Às vezes o cara gravou, a cabeça dele ele gostou desse som. Então eu tenho que mixar esse som. Então eu, entre aspas, me desafiei a mixar. Bom, falei demais, vamos ouvir. Olha lá o que eu falei, que às vezes o corpo da guitarra tá lá em 180, 200. Senti um pouco de falta, às vezes, desse grave em alguns momentos, então eu coloquei ele junto com um compressor aqui. Quando falta, ele sobe, quando vem bastante, ele decai para um nível que era antes do boost, né? Então você adiciona e retira de forma automática. Basicamente é isso. Você contar que esse bumpzinho, ele acaba mexendo você, né? Traz um movimento no grave da guitarra. É isso. Sutil. Bom, vamos lá. Aqui que tá o Secret.
Tá vendo como ele chega a chiar nessa região ali de 3,5 km, mais ou menos? Tipo, se eu tirar isso no contexto da música, cara, fica horrível, mano. Vamos fazer o teste, a experiência. Horrível. Então, tirei bastante dessa região, filtrei o grave, filtrei o agudo, que não precisava, e apliquei uma certa compressão, né? Aqui acho que é legal mostrar uma parada que acontece com esses SSLs aqui da Plugin Alliance, que tem essa tecnologia TMT. A diferença realmente de um canal para o outro, né? Aqui eu escolhi o 2, mas vamos dar uma olhada lá, ó. Então, essa daí é para quem fala que não sente a diferença. Vou explicar para vocês. Essa diferença ela acaba sendo bem mais agressiva e perceptível quando a gente realmente abusa da equalização. Quando a gente não assim dá 2, 3 dB, 5 dB de ganho, mas quando a gente passa lá dos 12 dB, 15 dB de ganho, aí essa característica do canal vem muito forte. E isso acontece. É real, tanto que, né, tem pessoas donas de SSLs e tal coisa que falam, mano, o canal pra mim gravar caixa é o canal 3. E o canal 3 pra caixa soa incrível. E não é coisa da cabeça do cara, sabe? Tipo, acontece. Às vezes é bem mais perceptível, às vezes é menos, mas acontece, né, no plugin aqui, principalmente quando a gente abusa da saturação, da equalização, da compressão do channel strip. Se a gente usar ele de forma sutil, essa diferença vai ser bem sutil e imperceptível se a gente estiver usando todos os channel strip, né? Quando a gente abusa mais, essa percepção, essa diferença vem mais forte, essa característica, né? Bom, guitarras basicamente é isso. Mais uma vez. Guitarra clean. Filtrei grave. Aqui eu usei uma compressão. Eu falo dos agudos daquela região de harshness, né? Parece bem forte. E eu usei aqui um reverb, delay, sei lá. É um reverbzinho. Bem sutil em conjunto, ó. Ele dá uma salinha a mais ali e tal, mas bem sutil, porém no contexto ele acaba trazendo essa característica. Essa guitarra clean aqui, eu deixei ela bem molengona, digamos assim, que é essa parte aqui, ó. Coloquei um reverbzinho também. Só filtrei um pouco mais o grave dela. É uma parte meio... And I know you couldn't tell the truth to save your soul. And I know you will lead to my demise, but I just ignore all the signs, and I'm not gonna wait for another. Então, vamos lá para essa X aqui, ó.
Cara, esse é um bagulho meio sem sentido aqui que eu vi, mas... Mas o cara fez com a boca, né? Muito grave, tipo, né? Absurdo, não dá pra deixar isso, cara. Então eu filtrei pra jogar ele lá pros médios e tal. E adicionei um efeitinho, um reverbzinho. To save your soul, and I know you will lead to my Comprei o pianinho. Mudança mais sutil, não nada muito agressivo, né? Tirei um pouco do médio grave e tal, dei um brilhozinho nele, tirei um pouco das altas, que não eram muito necessárias, e adicionei um canal de delay aqui, ó. 100. Ele perde bastante da atmosfera, né? No, you couldn't tell the truth to save your soul. E algumas automações de volume em algumas partes aqui para trazer ele um pouco mais presente. Vamos para a parte das vozes, que é o que todo mundo quer ver. O Brasil está pedindo. And I know you couldn't tell the truth to save your soul. Cara, efeito na voz é vida, né, cara? A gente escuta as músicas, tem sempre muito efeito, né? Quando o mixer é bom, esses efeitos eles são perceptíveis, mas eles colam na música, né? E trazem toda a vibe pro som. Bom, voz seca. And I know. Essa distorção que a gente escuta na voz é uma distorção que já veio dela, saca? Deixa eu tirar aqui ó, os plugins. And I know. Tá vendo que essa coisa do harshness ali, né, dessa média alta, assim, bem expressiva, chega bem que saturar, tá? Eu vou falar um pouco para vocês do porquê que às vezes isso acontece, né? Às vezes, bom, pode ser uma questão de conversor, né? Às vezes clipam no conversor um pouco. Quando o conversor é bom, essa clipagem, o som dela é mais agradável, né? Então se passar um pouco, não caga o som de uma maneira expressiva. Quando o conversor é mais barato, essa som de clipagem ela fica mais expressiva, mais ardida, mais doída, né? Então, não acredito que deva ser esse caso aqui, mas questão de pré, né? Às vezes o pré saturou um pouco mais, porém, tem muito uma questão de microfone. Microfones baratos, tá? Quando são condensadores, são expostos a mais pressão, assim, às vezes o pré ele nem tá tanto. Um compressor, às vezes está usando, não tá tanto, né? Os níveis de ganho estão ok. Você fala, pô, mas né, tá tudo ok, tá tudo baixo, tá tudo, né, tá moral, mas vem esse som harshness, assim. Porque às vezes ele tá clipando no microfone, na cápsula do microfone. Então, se às vezes o microfone ele tem um pad, isso pode ajudar. Mas às vezes, mesmo com um pad, mesmo né, você controlando isso, ainda você tem esse som meio ardido, meio harshness nessa região aí de 2, 3, 4K. Por quê? Porque geralmente são microfones baratos, tá? E microfones baratos, vamos colocar um range aí, às vezes até 400, 300 dólares, mais ou menos. Por aí. Ainda a gente pode considerar como microfones baratos. Microfones de 100 dólares são microfones de super chips, né? Microfones, né? Tipo microfones de pizza, né? Valor de pizza. E esses microfones, meio que quase não uma unanimidade, né? Salva-se alguns, assim. Mas muitos deles, eles têm essa característica dessa média alta
vim muito forte, vim assim, bem estralando. Se você gravar baixinho, fica legal. Se você tiver mais pressão sonora, mesmo que eu falei, todos os ganhos controlados, estrutura de ganho legal, vem essa característica da voz harshness. E isso não é legal. Né? Microfones, por exemplo, que não acontece muito isso, por exemplo, o Shure KSM32. Só que aí acho que já é um microfone de 450, $500, assim, tipo, é um microfone caro. Mas a média alta dele é incrível, assim, é super doce, super suave, né? Então, às vezes, mesmo você controlando aí, você vai gravar e tal coisa, às vezes o microfone barato ele vai trazer essa região muito forte. E você vai ter que limpar isso na mix, né? Porque senão, a hora que vir, principalmente a hora que subir o pitch da voz e tal, e for mais para essa região, fica harshness. E é o que a gente acaba escutando um pouco aqui, ó. And I know Muito forte. Então, eu acabei limpando isso com os SSLs, ó. and I know Controla, mas ainda não sai, porque isso é uma característica do mic, né? É isso. Microfones de fita, por exemplo, difícil acontecer isso. Tá? Mais um adendo. Então, o que eu fiz aqui? Limpei, ó, essa região, filtrei, tirei um pouco do médio grave, do médio da voz. No caso da voz principal, eu trouxe um pouco mais de grave, né? E apliquei compressão. and I know you couldn't tell the truth to save your soul. Claro que tem a saturação do comp da mesa aqui, né? Mas vocês viram que não é por conta daquilo ali, né? And I know Basicamente é isso, cara. Na voz dobra aqui, trouxe um pouquinho menos de grave, né? and I know Um de S muito sutil, porque eu tô controlando os S com esse equalizador aqui. and I know you couldn't tell the truth to Para mim, a melhor maneira hoje de controlar S é essa técnica. Bom, vozes principais, né? Background vocals, então. Tá vendo que tem um vazamentinho ali? Eu usei um denoiser, ele deu uma ajuda a eliminar um pouco, mas não tira, né? Porque ele tá bem em região que a voz canta. O SSL. Bastante médio grave, acabei limpando bem, porque principalmente como essas vozes vão ficar nas laterais e já tem as guitarras acontecendo, não dá pra somar muito médio grave ali. Ó. Né? Essa equalização basicamente é a mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui é um pouco diferente porque não estão abertos, né? Estão em mono. the truth to save your soul. Aqui eu tive um approach um pouco diferente, acabei usando um 7.6. The truth to save your soul. Mas ainda tem essa característica, né? Também limpei ali a região de harshness. Truth to save your soul. 3.3. The truth to save A voz estava bem mais baixa, uma questão de imagem, né? Trago ela mais para cima. the truth to save your soul. Aí aqui acabei controlando os S aqui um pouco também. The truth to save your soul. E um jazzerzinho também. The truth to save your soul. É isso. E essa é a mix, né? Basicamente.
a efeitos. Os efeitos. The truth to save your soul. And I know. Wait. Vamos lá. Esse compressor aqui, ele tá trabalhando com mais uma questão de nivelamento. Então, um rating baixo, um ataque rápido e um release automático. A agulha quase não chega a mexer, mas só o fato de quando a agulha começar a mexer, eu volto um pouquinho o threshold, ele ajuda a trazer um pouco mais de RMS e as coisas mais para cima. É sutil, mas é perceptível. I tried to make everything that I see what I believe. É isso. Bom, primeiro tem um reverb aqui, um Vox Verb. Eu dei o nome de Vox Verb. Tirando bastante os S's aqui. Indo pro Supermassive. Opa, deixa eu mutar o resto aqui. E Inside Chain, mas aqui tirando uns 4 dBs. Então quando canta, dá um ataque, ele reduz um pouco. E isso faz o reverb cantar um pouco junto com a música também. Depois eu tenho esse Vox Ambience, que ele é um modo ambiência large. E aqui eu defini aonde que ele ia tocar no meu espectro de frequência junto com a voz. 100. É isso, não usei sidechain aqui. Aí tem esse longer. Acho que aqui é um plate, não um hall. Aí eu defini bem aonde que ele apareceu, ó. E saturei com o Big O em paralelo também. Spin screw, and in the end, you're never there. Mas o que dá todo um sabor aqui e característica mais forte é esse aqui, ó. Esse reverb é do Supermassive, que é os presets que a gente tem de Extreme Reverbs aqui, né? As coisas bem, tipo um shimmer assim. Só coloquei ele, então, né, não trabalhei esses aqui em nada de Esser antes, porque eu filtrei bem ele, ó. 100. Fica super brilhante. E outra questão. Aqui vem o sidechain também. Então ele favorece os ataques das notas. E junto com a música, com a voz, ele vai cantando. In the end, and the more that I expected of you, the more. Aí eu tenho esse delay, só que esse delay ele tá vindo só da voz dobra. Porque ela toca em alguns lugares que a voz principal não toca também, e eu achei que isso ficou legal. De Esser aqui, tirando um pouco dos S's, e eu filtrei bem ele, né? Então, não filtrei tanto, né? Mas tirei os extremos graves e os extremos agudos, e adicionei a modulação dele, abri um pouco mais o estéreo dele, e tá trabalhando como se fosse o sidechain, que é um ducking, né? Que é um efeito do sidechain também, é o mesmo nome, basicamente. Eu ficava percebendo que a voz ela canta junto com a música, né? Com esses efeitos. Eu vou soltar um trechinho ali, eu vou desligar todos os efeitos e vou colocar.
tried to make everything that I see what I believe, but you always let me down in the end. And the more that I expected of you, the more our distance grew. And in the end, you're never there. Se quisesse uma coisa tipo super direta, super seca, né? Tipo, uma coisa bem seca, o que pode ser uma característica também, não é necessário usar efeitos, né? Eu desligaria tudo e ficaria assim. Tried to make everything. Só que com os efeitos traz todo um sabor a mais. Obviamente eu poderia levar esses efeitos para outros lugares, né? Eu achei que aqui, enfim, foi eu que fiz, né? Try to make everything that I see what I believe. Enfim, gente, essa é a mixagem da música. Foi isso que eu fiz para essa música. Basicamente é isso. Ela vai estar disponível lá no SoundCloud. Se vocês gostaram, deixa um like. Se vocês quiserem, me sigam no Instagram. Instagram do Dreamsea Studios. Mande perguntas e, mais uma vez, se eu quiser responder, eu respondo. Basicamente é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Até um possível próximo.